Bom dia. Números complexos, radiciação na forma trigonométrica. Vamos começar falando nas raízes. As raízes em reais. Define-se raiz de 4 igual a 2 e não raiz de 4 igual a mais ou menos 2. As raízes nos complexos. Disse que W é uma raiz enésima de Z se W for solução da equação W elevado na N igual a Z. Vamos evitar utilizar o símbolo raiz enésima de Z para Z pertencente aos complexos. E vamos reservar este símbolo, raiz enésima de X, para X pertencente aos reais. No exemplo, x ao cubo é igual a 1. Que valores vão dar raiz para esse x? 1 é raiz cúbica de 1, pois 1 elevado ao cubo é igual a 1. Existem outras raízes? Nos complexos, sim. Uma delas, w igual menos 1/2 mais raiz de 3 sobre 2i. Fazendo já a forma trigonométrica desse complexo, teremos w igual cosseno de 2π mais i seno de 2π, onde o módulo é 1 e o argumento é 2π. Como é x elevado na 3, vamos elevar o w na potência 3. Se eu estou dizendo que isso aqui é uma raiz, então, se eu elevar na 3, o resultado deverá ser 1. Aplicando a fórmula da potência, módulo elevado na 3, 1 na 3, que é 1. Cosseno de n, que é 3, multiplicado pelo argumento, mais i seno do n, que é 3, multiplicado pelo argumento. Simplificando 3 com 3, temos cosseno de 2π mais i seno de 2π. Cosseno de 2π é 1, mais i seno de 2π é 0. Portanto, w ao cubo é igual a 1. Logo, w é a solução da equação x ao cubo igual a 1 em complexos e, portanto, w é dita raiz cúbica de 1. Ao estender o universo para complexos, são admitidas como raízes enésimas de um número, visto como complexo, soluções que em reais não eram admitidas. Essas raízes enésimas são todas as soluções complexas da equação w na n igual a z. Então vamos à fórmula da radiciação de números complexos na forma trigonométrica. Todo número complexo w, tal que w na n seja igual a z, é chamado raiz enésima de z. As raízes enésimas de z, na forma trigonométrica, podem ser obtidas pela fórmula raiz enésima do módulo, que multiplica cosseno de θ mais 2κπ sobre n, mais i seno de θ mais 2κπ sobre n. Vamos tornar essa fórmula aqui mais entendível utilizando o exemplo a seguir. Determine as raízes quartas do número complexo z. Se nós queremos as raízes quartas, é o mesmo que eu escrever w, as raízes, elevado na quarta potência, é igual a z. Todos os w's que encontrarmos
se eu elevar na 4, vai ter que dar o próprio número complexo z. Quem é w? É um número complexo, ρ, que multiplica cosseno de alfa mais i seno de alfa. Observem que eu estou utilizando aqui para o argumento das raízes alfa e, habitualmente, nós utilizamos para o argumento do número complexo z, θ. Vamos substituir o valor de w aqui na potência e igualar ao z. Logo, aplicando a potência no w, ρ elevado na 4 é igual a cosseno de 4α mais i seno de 4α. É igual ao z, que foi dado no enunciado. Por comparação, temos que ρ na 4 é igual a 16. Extraindo a raiz quarta em ambos os lados, fatorando 16, 16 é 2 na 4, portanto o módulo será 2. Vamos agora igualar os argumentos. 4α é igual a 4π terços, mais 2kπ, porque aqui eu estou considerando as n voltas possíveis no ciclo trigonométrico, onde o k vai pertencer a z, por isso ser tanto voltas positivas como voltas negativas. O 4 está multiplicando, vai passar para o outro lado dividindo. Portanto, alfa será π terços mais, eu vou simplificar o 4 aqui com o 4, sobrou π terços. O 4 passando aqui 2kπ sobre 4, vou simplificar o 2 com o 4, sobrou kπ meios. Com isso, alfa é um arco da primeira volta. Vai variar de 0 a 2π. Atribuímos diferentes valores para k. Vamos começar com o k igual a 0, para obter o primeiro arco após os 0 graus. Então, substituindo o k por 0, aqui vai dar 0, teremos que alfa será π terços. Substituindo lá na fórmula do w, no w que foi dado, número complexo na forma trigonométrica, eu tenho que módulo é 2 e tenho que o ângulo alfa será π terços. Então, 2 que multiplica cosseno de π terços mais i seno de π terços. Essa será a minha primeira raiz. Resolvendo, cosseno de π terços, 1 meio. Seno de π terços, raiz de 3 sobre 2. Vamos simplificar o 2 com 2. Temos a nossa primeira raiz, que será 1 mais raiz de 3i. Copiando aqui, para dar prosseguimento ao exercício, o que precisamos? O módulo, o alfa, e a primeira raiz que nós já encontramos, w1. Eu iniciei trabalhando k igual a 0. Agora vamos substituir o k por 1. Substituindo por 1, temos aqui π meios. Fazendo MMC, 6. Isto vai nos dar 2 mais 3, 2π mais 3π, 5π. E o MMC é 6, alfa será 5π sextos. Vamos substituir novamente para achar agora o W2. Módulo é 2. Cosseno do novo argumento, 5π sextos mais i seno de 5π sextos. 5π sextos encontra-se em que quadrante? π sextos, lembrando que é 30 graus. Vamos raciocinar em graus. 30 vezes 5, 150 graus. Ou seja, isto é segundo quadrante. No segundo quadrante, o cosseno é positivo, é negativo, e o seno é
positivo. Substituindo, então, os valores do cosseno de 5π. 5π tem como simétrico lá no primeiro quadrante o π6. Então, cosseno de π6 será raiz de 3 sobre 2. Como ele está no segundo quadrante, é negativo, menos raiz de 3 sobre 2. Seno de π6 no primeiro quadrante é 1/2. Como ele está no segundo quadrante, é positivo, então, mais 1/2. Multiplica-se por 2, que é o módulo, então vamos simplificar. Teremos a segunda raiz, que é menos raiz de 3 mais i. Vamos agora continuar a substituição do k igual a 2. Substituindo o k por 2, podemos simplificar, dá π3 mais π. Fazendo o MMC, teremos α igual a 4π3. Vamos determinar a terceira raiz, módulo 2, o argumento 4π3. Vamos identificar o quadrante que encontra 4π3, que é onde ele encontra-se. Ele está no terceiro quadrante. 4π3 é simétrico a π3 no primeiro quadrante. Sendo no terceiro quadrante, sabemos que o seno e o cosseno são negativos. Então, vamos pegar o valor do cosseno e do seno equivalente no primeiro quadrante. π3 no primeiro quadrante vai nos dar um cosseno igual a 1/2. Como está no terceiro, negativo. π3 no primeiro quadrante tem como seno raiz de 3 sobre 2. Como é 4π3, encontra-se no terceiro quadrante, também será negativo. Multiplica-se por 2 e simplifica, teremos a terceira raiz, que será menos 1 menos raiz de 3i. Próximo, k igual a 3. Substituindo k por 3, vamos fazer o MMC, que vai ser 6. Temos 2 mais 3 vezes 3, 9. 9 mais 2, 11π6. Nosso alfa, 11π6. Vamos em busca da quarta raiz. Então, W4, módulo 2, o novo argumento, 11π6. 11π6 encontra-se no quarto quadrante, onde o seno será negativo e o cosseno positivo. 11π6 tem como arco simétrico no primeiro quadrante o π6. Cosseno de π6 no primeiro quadrante é raiz de 3 sobre 2. Como o cosseno é positivo no quarto quadrante, raiz de 3 sobre 2 positiva. O seno de π6 no primeiro quadrante é 1/2. 11π6 no quarto quadrante, o seno é negativo, então será menos 1/2. Multiplicando por 2, simplifica-se, a quarta raiz será raiz de 3 menos i. Vamos substituir o k por 4. Substituindo k por 4, temos que 4 sobre 2 é 2, 2π. π3 mais 2π. Isto vai dar 3 vezes 2, 6, mais 1, 7π3. 7π3 está já na segunda volta, ou seja, é 2π mais π3. Se é 2π mais π3, eu já estou na segunda volta e o 7π3 congruente ao π3. O π3 nós já trabalhamos lá quando k era 0. Portanto, se eu continuar, eu vou repetir a mesma raiz, porque os arcos
7π, que daria aqui, ele é congruente ao π. Logo, a raiz será exatamente a mesma, porque eu substituo módulo, que é 2 sempre, e o argumento, que vai ser o próprio π, que já foi determinado. Portanto, aqui já estão calculadas as 4 raízes que foram pedidas, as raízes quartas. Vamos agora representar essas 4 raízes no plano de Argand-Gauss. Então, parte real é 1, parte imaginária, raiz de 3. Logo, eu tenho o W1. Da mesma forma, W2, parte real menos raiz de 3, parte imaginária 1. Neste caso, pelo que calculamos na tela anterior, o módulo é 2, ou seja, é um. Observem aqui, todos esses pontos, o módulo será sempre 2 que nós determinamos. Terceira raiz e a quarta raiz. Aqui estão os ângulos referentes, os argumentos referentes a cada uma das raízes. Então, do eixo dos reais até a primeira raiz, nosso arco é π. O módulo aqui também será 2, portanto, o ângulo do eixo real até a segunda raiz, 5π, assim sucessivamente. Observem que as raízes estão em uma PA. A razão delas será 5π menos π. Eu estou pegando a segunda menos a primeira. Fazendo MMC, temos 5π menos 2π sobre 6. Isso aqui vai nos dar 3π, que é π radianos. Significa o quê? Uma raiz varia de uma para outras sempre π, ou seja, a cada 90 graus nós temos uma raiz. Ok? Algumas considerações. Os argumentos das raízes W1, W2 até Wn são, respectivamente, a primeira, o argumento do número complexo z, o θ sobre n. Na segunda, θ sobre n, mais uma vezes, que é o k, 2π sobre n. A terceira, θ sobre n, mais duas vezes 2π sobre n. E assim sucessivamente, até n-1, que multiplica 2π sobre n. Generalizando, teremos θ sobre n mais k, que multiplica 2π sobre n, onde este k vai variar de 0 até n-1. Então, no exemplo anterior, nós queríamos as raízes quartas. Se eram as raízes quartas, o n é 4. Portanto, n-1, 4 menos 1, 3. Lembrem que nós determinamos o k, 0, 1, 2 e 3. Quando a gente fez o k igual a 4, repetiu-se a primeira como se fosse 0. Portanto, nós teremos uma progressão aritmética crescente, se pensarmos em todos os argumentos das raízes. O primeiro termo dessa progressão será o primeiro argumento da primeira raiz. Esse argumento será dado sempre por θ, que é o argumento do número complexo, dividido por n. E a razão será sempre 2π sobre n, n o número de raízes. Então,
vamos utilizar bastante essas duas situações para facilitar agora o nosso entendimento da resolução dos exercícios. Observem que aqui nós temos exatamente como é a fórmula da radiciação para os números complexos na forma trigonométrica, que eu disse que o exemplo anterior iria nos facilitar o entendimento da fórmula. Então vamos aplicar agora essas duas formulazinhas que nós descobrimos por meio da progressão aritmética dos argumentos. Calcule as raízes cúbicas do número complexo z igual a i. Primeiro, o módulo. Parte real 0 ao quadrado, mais parte imaginária 1 ao quadrado. Isso vai nos dar raiz de 1, que é 1. Seno será a parte imaginária sobre o módulo 1 sobre 1, o seno é 1. Cosseno, parte real, 0 sobre 1, cosseno será 0. Qual é o arco que nos dá seno igual a 1 e cosseno igual a 0? Θ será π/. Vamos substituir módulo e argumento na forma trigonométrica. Z será 1 que multiplica π mais i seno de π. Agora vamos utilizar as relações que vimos antes. Quem será o arco da nossa primeira raiz? Quem será o argumento da primeira raiz? Ele é dado por θ sobre n. Θ, π/. O n é 3, porque nós queremos as raízes cúbicas. π/ dividido por 3, π/6. Quem será a razão? A razão é 2π sobre n, logo 2π/3. Então, temos que o n é 3 e a nossa razão 2π/3. Conhecendo o arco da primeira raiz, vamos substituir. O módulo já foi determinado, é 1. A primeira raiz, W1, será, pela fórmula lá da radiciação, nós temos a raiz enésima do módulo. O n é 3, então raiz cúbica de 1, que multiplica cosseno do primeiro argumento, que é π/6, mais i seno de π/6. π/6 está no primeiro quadrante, então tanto seno como cosseno são positivos. Cosseno de π/6, raiz de 3 sobre 2. Seno de π/6, 1/2. Temos aqui a nossa primeira raiz. Agora vamos determinar a segunda raiz utilizando a razão. Sabemos que elas estão em PA, então vamos pegar o arco, o argumento da primeira raiz e somar a razão, que é 2π/3. Portanto, o alfa2 será π/6 mais 2π/3. Fazendo MMC, que vai ser 6, dividido por 3, 2 vezes 2, 4, mais 1, 5π/6. O argumento da segunda raiz. Vamos substituir módulo raiz cúbica de 1, não se altera, permanece sempre. O que vai mudar são só os argumentos, que neste caso, da segunda raiz, será 5π/6. Vamos determinar o valor do seno e do cosseno. Esse arco encontra-se no segundo quadrante. Cosseno de 5π/6, como está no segundo quadrante, é negativo, logo menos raiz de 3 sobre 2. O seno será positivo, 1/2. Essa é a nossa segunda raiz.
O terceiro argumento, o argumento da terceira raiz, será o argumento da segunda raiz mais a razão. Portanto, 5 π6 mais 2 π3. Fazendo o MMC, que é 6. 6 dividido por 3, 2. Vezes 2, 4. 4 mais 5, 9 π6. 9 π6 dá para simplificar, 3 π-meios. Substituindo, módulo é o mesmo, raiz cúbica de 1. O novo argumento será 3 π-meios. Resolvendo, cosseno de 3 π-meios é 0 e o seno de 3 π-meios é menos 1. Logo, menos 1i. A terceira raiz será menos i. Representando as três raízes no plano de Argand-Gauss, temos que o módulo é 1, uma unidade. O arco da primeira raiz, π6. E, se olharmos os valores, vai dar exatamente os pontos que temos aqui. W1, o argumento π6, W2, 5 π6, W3, 3 π-meios. E assim nas demais voltas vão se repetindo. Neste caso, razão 2 π3. 2 π3, 120 graus. A variação entre uma e outra raiz será sempre de 120 graus, formando um triângulo as três raízes. Temos exemplos resolvidos na página 330, exercícios propostos na 330 e 331, do 75 ao 78. Dúvidas no Fórum das Dúvidas, bom estudo a todos.